a paz de Cristo. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deixa eu tirar essa máscara, né? Fica melhor. Não vou se assustar quem está vindo pela primeira vez, nem prevenir vocês, né? Tirei a máscara sem prevenir. Muito bem, por gentileza, meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 2, estamos dando sequência aí à nossa série de mensagens, intitulada Amor, Cura para o Medo, mas hoje nós temos um tema, esse é o tema central, Amor, Cura para o Medo. Hoje o nosso texto é 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Por gentileza, abre a tua Bíblia. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco. Irmãos da base também que estão voltando aí aos pouquinhos para os nossos cultos presenciais. Legal que você pôde vir hoje. Louvado seja Deus por isso. Se você perdeu alguma das mensagens da série em 1 João, dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube da base, estão lá as mensagens, as duas primeiras mensagens que tiveram o capítulo 1 de 1 João como referência. Vale a pena para que você embase um pouquinho mais, já que estamos vindo aí de uma sequência. Mas, mesmo que você não tenha assistido alguma dos sermões passados, nada vai comprometer o nosso entendimento, é o que nós oramos e esperamos esta noite. Vamos ler juntos então a palavra do Senhor. 1 João, capítulo de número 2, versículo de 1 a 6, eu vou ler na NVI, a nova versão internacional, essa que está aqui, se você não tiver essa versão, tá bom? Vamos ler juntos. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedecem aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, de graça e misericórdia, Deus Todo-Poderoso, te louvamos nesta hora. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos aqui neste lugar, pela oportunidade de ministrar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, de estarmos reunidos aqui como igreja. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de transmitir o culto, para que esse sermão alcance, Deus, quantas pessoas Tu assim desejares e planejares. Em nome de Jesus eu te peço que Teu Espírito Santo nos ajude, que a Tua Palavra seja clara, que seja eficaz e frutífera nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Olha, no início da semana, eu perguntei a um amigo advogado, e também irmão em Cristo, como era fazer a defesa, talvez tenham advogados aqui que possam também se identificar. Eu perguntei para ele assim, como é fazer a defesa de um cliente que é culpado por um crime? A resposta dele foi a seguinte, abre aspas, independentemente de o acusado reconhecer ou não o erro, se ele de fato houver praticado o crime,
nosso dever é garantir que ele tenha um julgamento justo. Justo no sentido de que os direitos dele sejam resguardados e ele tenha o direito de ampla defesa e que ao final da ação ele tenha uma pena condizente com aquilo que ele praticou conforme a lei estabelece. E aí ele arrematou com uma frase que me chamou muita atenção, dizendo o seguinte: o advogado não defende o criminoso, ele defende o direito dele, segundo os parâmetros da lei. Fecha aspas. Eu quis saber o ponto de vista de um profissional do direito, porque a Bíblia hoje no nosso texto vai mencionar um advogado diferente. A tradução da NVI vai usar um outro termo, vai usar intercessor, mas a maioria das traduções fala a palavra advogado, referindo-se a Jesus Cristo, o justo, aquele que intercede por nós diante do Pai. Vale lembrar, para quem está acompanhando a nossa mensagem, a nossa série de mensagens, que João está falando de princípios básicos. Lembra? Falamos disso nos dois primeiros sermões. João está falando de princípios básicos da caminhada cristã. Você pode conferir depois das mensagens. E o apóstolo vai seguir tratando de fundamentos básicos aqui nesse capítulo 2, e no caso do texto de hoje, eu achei interessante fazermos esse paralelo entre o papel de um advogado terreno ou profissional do direito e o nosso advogado celestial. Se não, vejamos. O profissional de direito, nas palavras de um profissional da área que eu ouvi, ele defende o direito do cliente muito mais do que o cliente em si. Ele disse: nós defendemos mais o direito dele do que o próprio cliente. O advogado Jesus, meus irmãos, defende aquele pelo qual ele morreu na cruz, até porque ele não tem direito algum para defender. O profissional de direito, ele intercede por um julgamento justo, segundo os preceitos da lei. O intercessor Jesus, ele faz graça e se coloca acima da lei, porque pelos parâmetros da lei de Deus, nós já estaríamos condenados. Nós já estamos condenados, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, é um dom que Ele dá gratuitamente, Ele dá de graça. Romanos capítulo 6, versículo 23. Que diferença, hein? Nosso texto de hoje, meus irmãos, começa falando do papel gracioso desse intercessor, que se faz escudo diante de nós ali, ou propiciação. Nós vamos falar com mais detalhes sobre o que isso significa. É um advogado que se coloca no meio ali, entre nós e Deus, no qual o amor de Deus se aperfeiçoa por meio dele. Nós vamos ver isso. E um advogado que nos dá exemplo de como nós devemos andar. Ele é tudo isso, além de intercessor. Capítulo 2 aqui de 1 João, deixa a tua Bíblia aberta. O apóstolo vai reforçar um princípio que ele já vem falando nos 10 versículos anteriores, ali do capítulo 1. Um princípio que fala que as nossas atitudes, elas devem refletir aquilo que nós afirmamos conhecer, aquilo que nós afirmamos crer e aquilo que nós afirmamos ser. Versículo 3 aí do capítulo 2 é categórico quando diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Ou seja, meus irmãos, não basta vir para a igreja, não basta colocar um adesivo ali, gospel no carro, não basta apenas usar uma camisa com dizeres cristãos, não basta colocar aquela postagem todo dia na rede social com um versículo, não basta. Um cristão de verdade tem relação com a premissa básica de obedecer aos mandamentos do Senhor. Em resumo, as nossas atitudes devem estar de acordo
com aquilo que nós afirmamos conhecer ou saber, aquilo que nós afirmamos que nós cremos e aquilo que nós afirmamos que nós somos. E o texto hoje, pode-se dizer, ele traz um teste muito simples de aprovação cristã. É um teste simples de aprovação cristã, mas ao mesmo tempo é um teste decisivo, taxativo e em certos casos constrangedor para a nossa vida, diante do exame que João vai nos propor aqui. O texto vai trazer para nós, meus irmãos, o teste da obediência. Da obediência. Daí o título escolhido para o nosso sermão de hoje: um teste de amor e obediência para a igreja. João aqui, o apóstolo, como forma de testar o nível de comprometimento dos irmãos com o seu relacionamento com Deus, o nível de comprometimento daqueles leitores com o evangelho, ele vai então propor que os irmãos olhem para si mesmos, avaliem o seu comportamento e avaliar se as suas atitudes condiz com o padrão que deve ser enquadrado com o comportamento cristão. Capítulo 2 aqui de 1 João pode ser visto então como um exame moral, podemos dizer assim, cujos primeiros versículos aqui de 1 a 6 vai enfatizar especificamente o exame da obediência. Pois é, mas antes de submeter os leitores a esse autoexame, o autor começa falando de uma boa notícia, uma notícia alentadora para a nossa vida, mas também uma notícia que mexe com a nossa consciência, consciência de quem nós somos. João vai falar de um advogado para um réu culpado. Olha o que diz o versículo 1, acompanhando a tua Bíblia comigo. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, dentro da nossa consciência cristã, a consciência que nós devemos ter sobre nós mesmos, deve estar a certeza de que nós estaríamos condenados, não fosse o sangue de Cristo derramado na cruz por nossas vidas. Pela lei, o nosso pecado de cada dia nos condenaria. Ninguém estaria aqui para começo de conversa, não fosse o sangue de Cristo. Nós não estaríamos aqui porque o nosso pecado nos condena, o nosso pecado nos afasta de um Deus que é santo e um Deus que não tem parte com as trevas. Logo, é muito importante que a gente reconheça logo o nosso papel de dependente absoluto da graça, porque não fosse por ela, não fosse pela misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. O texto de Lamentações, que é um livro maravilhoso da Bíblia, Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Não é por acaso, meus irmãos, que João começa de uma forma muito paternal, falando com seus leitores: filhinhos, meus filhinhos. É um pai preocupado em ensinar algo que era muito importante para os seus filhos aprenderem. Então ele vai começar essa parte aqui da carta considerando o fato que os crentes não são perfeitos, eles são passíveis de pecados, somos todos nós sujeitos a pecar, e ele vai dizer: escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, é evidente aqui que o apóstolo está considerando a impossibilidade do ser humano de não pecar, mas ele também não está considerando aqui que isso deve ser algo bom, que isso deve ser algo prazeroso para nós. Pecamos, meus irmãos, pecamos sim, e pecamos muito, e todos os dias, mas a satisfação com o pecado é que é o grande problema na nossa vida espiritual, é um grave problema na nossa caminhada, quando o pecado nos satisfaz,
quando Ele nos dá prazer, quando Ele faz parte da nossa vida. Tripudiar da graça, eu gosto de usar esse termo, é algo que nos coloca numa situação de contraste com a conduta cristã. A gente acha que pode pecar deliberadamente por causa da misericórdia de Deus, achar que a gente pode pecar deliberadamente porque Deus é bondoso, é misericordioso, é gracioso, vai nos perdoar a todo momento. Se a gente acha isso, a gente está equivocadamente compreendendo o versículo 9 aqui do capítulo 1. Vamos recordar? Olha aí na tua Bíblia, 1 João capítulo 1 versículo 9, olha o que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Então a gente olha esse versículo e diz: não, então eu posso pecar, porque Deus é misericordioso, basta eu pedir perdão para Ele. Então eu peco, peço perdão, peço perdão, e mais, eu peco e peço perdão. Meus irmãos, escuta uma coisa, o perdão de Deus não remove a nossa obrigação de lutar contra o pecado. O fato de Deus nos perdoar não quer dizer que eu não deva lutar contra o pecado todos os dias e não abraçá-lo, para que depois eu possa pedir perdão novamente. Segundo, o perdão de Deus está relacionado com corações arrependidos, verdadeiramente e dispostos a consertar o erro, e não com a hipocrisia, e não com atitudes superficiais de quebrantamento. Oh meu Deus, eu pequei, Senhor, conversa fiada, depois vai e peca de novo. Nós fazemos isso, é compreender erradamente o que o versículo 9 está dizendo. Não podemos tripudiar da misericórdia de Deus. João então considera essa imperfeição do povo e traz a boa notícia: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Diante desse pecado inevitável que nos condena, o apóstolo vai falar de algo que as Escrituras nos traz a miúde, repetidas vezes: um Deus que é provedor, e a providência divina aqui do Senhor é na pessoa de Cristo, é na pessoa de um advogado que está lá para interceder por nossas vidas, um advogado que defende um réu indefensável. É bom a gente botar aspas nessa palavra indefensável aí, sabe por quê? Porque o argumento de defesa do nosso advogado é sobrenatural. Aleluia. O argumento de defesa do nosso advogado é incontestável, porque se trata do seu próprio sangue derramado na cruz. Para entender melhor essa passagem, é importante a gente aprofundar o sentido da palavra advogado, tá? Ou intercessor, que é usado por João aqui nesse versículo. A palavra grega usada aqui é paracletos, ou paráclito, portuguesando um pouquinho mais, que quer dizer ajudador, que quer dizer auxiliador, ou no sentido um pouco mais amplo, alguém que se coloca do lado de outrem para auxiliar, para ajudar, para orientar. A mesma palavra João vai usar, reproduzindo as palavras de Jesus lá no seu Evangelho, no capítulo 14, quando Cristo se refere ao Espírito Santo. Ele diz: quando virá um outro paráclito, um outro paracleto, um outro ajudador, um outro consolador, um outro conselheiro, referindo-se ali em João 14, 16, ao Espírito Santo. O sentido aqui, meus irmãos, em 1 João, é que Jesus é aquele que se coloca na frente do pecador para defendê-lo, é o nosso advogado de defesa. Nessas horas nós podemos ver o contraste, entre a atitude de Jesus e as nossas atitudes pecaminosas, contraste do advogado. Jesus, ele defende o pecador, nós fazemos o quê? Apontamos o pecador, condenamos o pecador, isso mesmo sem ter nenhuma moral para isso, muito menos autoridade. Mas ele que tem toda a autoridade,
ele defende o transgressor diante do Pai, e ele diz: eu paguei o preço pelo pecado deles. Os leitores aqui de João não podiam ser julgados, meus irmãos, por uma ação condenatória que já estava encerrada. Na cruz, o martelo já tinha sido batido a nosso favor. Eu os declaro inocentes em Cristo Jesus. Aleluia. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Só nele nós somos justificados. Cristo, meus irmãos, Cristo é o nosso suficiente intercessor. Só Ele pode desempenhar o papel de mediador perfeito diante de Deus, entre Deus e o ser humano. Só Jesus é o mediador perfeito, só Ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Outros ensinos que acrescentam outros intercessores, que acrescentam intercessores a essa verdade, não provém das Escrituras. Nós ficamos com as Escrituras. Nós ficamos com as Escrituras. Só Cristo é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Seguindo o texto aqui, João então vai detalhar um pouco mais desse agir de Cristo, a nosso favor. E o principal argumento do nosso advogado, qual é? Ele mesmo. Ele é o principal argumento, o sacrifício, o próprio sacrifício na cruz. O advogado é também o preço pela culpa. Olha o que diz o versículo 2, acompanha. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Propiciação, essa palavra pode parecer um pouco estranha para a gente, mas ela era bastante comum para o judeu, para o vocabulário judeu, para a religião judaica, era muito comum. A expressão, vamos entender, vai remeter ao ritual de fazer expiação pelo pecado mediante o sacrifício, a oferta de sacrifício lá no Antigo Testamento. Propiciatório era como se chamava a tampa da Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue da oferta, do sacrifício, para então expiação dos pecados. O animal sacrificado simbolizava a expiação ou a reparação pelo pecado, conforme a lei do Antigo Testamento. Meus irmãos, agora a gente olha para o texto aqui de João e entendemos que assim como a propiciação ou o sangue do sacrifício cobria a tampa da Arca da Aliança, assim o sangue de Cristo encobre a culpa do pecador. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. O nosso advogado é também o argumento, é também o sacrifício. Ele é o preço pago pelo pecado. O apóstolo Paulo lança a luz de uma forma sensacional, muito clara, sobre essa verdade, quando ele ensinou esse princípio aqui na carta aos Romanos. Ouça, Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante, diz assim, 23, 24, 25: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Fica muito claro quando nós lemos aqui a carta de Paulo. O sangue de Cristo, meus irmãos, é o preço pago pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Acrescenta aí o texto na carta de João. O sentido aqui, meus irmãos, é que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, não apenas para João e para os seus leitores ali imediatos. O sacrifício é suficiente para todos, todo lugar, todo tempo, sem acepção de pessoas. Ninguém, meus irmãos, não importa onde ele esteja, não importa o que ele tenha feito, se ele é escolhido do Senhor, ele não está fora do alcance do perdão de Deus. Cristo
morreu pelo pecado da igreja. Muito bem, a mesma aplicação que era usada ali para os irmãos naquela época, os leitores de João, pode ser aplicada para a nossa vida hoje, vale para nós. Por sua morte na cruz, Jesus fez a expiação pelos nossos pecados. E se Ele fez isso, nós não temos mais que temer a ira de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, aleluia, pelo que o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ainda vamos falar sobre o amor de Deus aperfeiçoado em nós mais na frente, mas por ora, fiquemos, meus irmãos, com a verdade de que o perfeito amor do Senhor por nós lança fora todo o medo da culpa. Em Cristo não há mais culpa, Ele pagou o preço pela culpa. O advogado é também o preço pela culpa. Diante do tribunal de Deus, o intercessor, nosso advogado, apresenta evidências incontestáveis para a nossa absolvição. E o principal argumento de Cristo é: eu tomei sobre mim os pecados deles, eu morri a pena de morte que era para eles, eu limpei a sujeira deles com o meu sangue, em mim eles foram inocentados. Louvado seja o Senhor. Sobre esse trecho aqui da carta de João, Lutero escreve o seguinte, ele diz assim: esse texto deve ser pintado com letras de ouro e escritas no nosso coração. É verdade, que maravilha. Muito bem, ao satisfazer então as exigências de Deus com a própria vida, o perfeito pagamento pelos pecados, Jesus está dando exemplo de quê? Da perfeita obediência. João expõe então primeiramente aos leitores a obediência de Cristo, e agora vai induzir os irmãos de uma forma muito amorosa e graciosa, para que eles façam um autoexame, como quem diz assim: Cristo foi obediente até a morte, e vocês? Estão sendo obedientes ao Senhor? A seguir, João então chama os leitores a fazerem um autoexame de consciência. Versículos 3 e 4, acompanhem comigo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aqui nós retomamos o ponto que João vem insistindo com seus leitores e que é básico da doutrina cristã. Nosso modo de viver deve refletir aquilo que nós cremos, aquilo que nós conhecemos e dizemos que sabemos, e deve refletir aquilo que nós dizemos que nós somos, nosso modo de vida. E aí João lança aqui um teste para saber se, a despeito das falhas, a despeito das imperfeições, dos pecados, os crentes estão de fato ajustados no relacionamento com Deus, andando em comunhão com Ele. E o teste é muito simples: saber se eles estão guardando os mandamentos do Senhor ou não. É simples assim. E aí, uma proposta aqui de autoexame aos irmãos, o apóstolo vai usar dois verbos que são muito importantes de serem considerados aqui: o verbo saber e o verbo conhecer. Olha aí, ó. Ele diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Meus irmãos, por mais de 40 vezes João vai usar verbos gregos que normalmente são traduzidos como saber e conhecer. E aí vale a gente lembrar que esse saber, esse conhecer, é um verbo, conhecer principalmente, é um verbo intimamente ligado ao ensino herético do gnosticismo. Nós falamos lá no primeiro sermão, confere depois se você não acompanhou, mas vamos relembrar um pouquinho, tá? Gnosis, né? Gnosis do grego significa conhecimento. Então o que os gnósticos diziam? Eles diziam que
o crescimento espiritual, ou a liberdade da alma, ela se dava à medida que nós fôssemos evoluindo no nosso conhecimento, numa espécie de conhecimento especial de Deus. Assim estaríamos libertos da nossa carne imperfeita e atingindo um nível mais alto por meio deste conhecimento especial. Então João vem e refuta veementemente esse ensino, utilizando os mesmos verbos erroneamente ensinados pelos gnósticos e reforçando aos cristãos que a verdadeira liberdade está em conhecermos a Cristo. Aí sim. E aí ele diz: um dos passos essenciais no sentido de conhecer ao Senhor é obedecer os seus mandamentos. Isso é tão primordial que ele diz: se nós dissemos que conhecemos a Deus, mas não obedecemos os seus mandamentos, somos mentirosos. Versículo 4 diz isso. Meus irmãos, a obediência é algo que incomoda o ser humano, não é verdade? E essa é uma característica que é despertada em nós muito cedo, desde criança. Desde criança, os filhos se chateiam em obedecer os pais, porque deixam de fazer o que têm vontade de fazer, para obedecer aquilo que os pais sabem que é melhor para fazer, para que eles façam. Aí fica chateado, fica com raiva, murmuram. Eu vejo isso todo dia com a Sofia, meus irmãos. Todo dia. Quantas vezes a Sofia é obrigada a obedecer na marra? Na marra. A gente sabe que estudar para ela é melhor e tem um horário para isso, mas ela acha que não, que o melhor é ficar jogando no celular. E o que é que a gente faz? A gente toma o celular e obriga ela a estudar. E ela reclama, e ela não gosta, mas ela tem que obedecer, porque é melhor para ela. Às vezes Deus nos obriga a obedecer, meus irmãos. Ele tem os seus métodos. Às vezes Deus nos obriga a obedecer. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu vou dizer uma coisa para você. Abre o teu ouvido, teu entendimento. É melhor obedecer reclamando do que optar pela desobediência. É melhor sofrer por não dar ouvidos à carne, do que desobedecer a Deus e sofrer as consequências depois. E as consequências virão, não se engane. As consequências da desobediência virão, mas aí quando ela vier, e ela vem, e louvado seja Deus por isso, vem também a misericórdia e o perdão de Deus para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam o Senhor em arrependimento verdadeiro, porque o nosso advogado está lá. Se hoje nós temos um advogado de defesa, meus irmãos, perante o Senhor, um advogado que ao mesmo tempo intercessor e é sacrifício, mesmo nós sendo ainda pecadores, é por graça e misericórdia do Senhor, e nós ainda assim falhamos em obedecer a Deus, a esse Deus que é misericordioso. Eu não sei quem foi que disse essa frase, mas eu achei perfeita quando eu li. Obedecer é a melhor resposta que nós podemos dar a Deus por sua misericórdia. João, meus irmãos, sabendo que aqueles irmãos não tinham condições, escreveu essas palavras. E Cristo, sabendo que nós não temos condições de cumprir a lei, Jesus nos apresenta os seus mandamentos pela perspectiva da misericórdia, da graça. Mas só que isso não deve ser para nós, meus irmãos, motivo ou estímulo para desobediência. Pelo contrário,
O fato de Jesus apresentar os seus mandamentos pela perspectiva da graça e da misericórdia deve ser um constrangedor motivo para que a gente obedeça, para sermos obedientes, ainda que isso tenha que custar abrir mão de prazeres que no fim das contas não vão trazer nenhum tipo de edificação, nenhum tipo de aprofundamento no relacionamento espiritual que precisamos ter com o Senhor. Precisamos obedecer. E nesse ponto aí, meus irmãos, há um princípio básico aqui nas palavras de João, mas que muitas vezes nós ignoramos, um princípio muitas vezes ignorado pelos crentes. É impossível conhecer verdadeiramente a Deus se esse conhecimento não traz mudança na nossa vida. Dizer que conhece a Deus, mas não houve transformação na sua vida, aquilo não tem influência na nossa vida. É como diz o apóstolo Paulo, né, o famoso texto 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, coisas novas. É o nosso modo de proceder, demonstrando se de fato nós estamos verdadeiramente dizendo, ou se aquilo que nós dizemos que é verdadeiro, que nós conhecemos a Cristo, ou não. É o nosso proceder que vai responder isso, não são as nossas palavras. Se eu perguntar aqui, quantos amam a Deus? Talvez todos levantem os braços. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Após submeterem a um teste aqui de consciência, os leitores, e claro a nós, que somos os leitores de hoje, João chama seus leitores a fazerem um autoexame de amor, para finalizar o texto. O apóstolo vai falar de um tipo de amor especial, meus irmãos, um tipo de amor que flui da vida dos cristãos para dar frutos, vamos entender, um autoexame de amor. Versículos 5 e 6, diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence a ele, que permanece nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Veja, a gente percebe aqui como a obediência tem relação com o amor, né? Com o amor que deve fluir da vida do cristão. E esse conhecer a Jesus aqui, meus irmãos, tem o mesmo sentido de amar a Jesus. João capítulo 14, versículo 21, o apóstolo João escreve as palavras do Senhor que explicam esses versículos aqui perfeitamente. Olha o que diz João 14, 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja bem, aqui nós temos a hermenêutica perfeita do versículo 5, 6, né? A interpretação perfeita. Quando a vida do crente não é movida por um amor obediente, meus irmãos, fica claro, essa pessoa não conhece a Cristo. Talvez de ouvir falar, mas se alguém o ama, ou seja, obedece aos seus mandamentos, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Versículo 5, aleluia, de João, 1 João. Amor e obediência, né? Não é um conceito novo para os judeus, não é um conceito novo, não. Isso vem desde lá da lei. Israel convive com isso. Obedecer aos mandamentos é a maneira mais clara do povo de demonstrar amor a Deus. Olha o que diz o texto, escuta, Deuteronômio capítulo 6, olha que texto lindo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 ao 9, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas e de sua casa e de seus portões. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9. Falar da palavra, meus irmãos, ensinar a palavra aos filhos, ensinar a palavra a outras pessoas, andar com ela, pensar nela, ter a palavra no coração, lembrar dela, todas essas coisas nos ajudam a viver, a praticar essa palavra, a obedecer essa palavra. Em síntese, meus irmãos, o amor de Deus é aperfeiçoado. Olhando de novo aqui para João, 1 João, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado, ou seja, ele atinge o seu objetivo, ele atinge o seu fim, é esse o sentido, na pessoa que guarda a palavra de Deus. E aí por fim João vai mostrar que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, e esse amor deve produzir frutos, e esses frutos têm relação com o amor ao próximo. Pode não estar explícito, mas vamos entender. Esse fruto tem a ver com o amor ao próximo, e eles acompanham aqueles que permanecem em Cristo. Vamos entender isso? Olha os versículos 5, parte B e 6, dizem assim: desta forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Muito bem, nós vemos aqui, meus irmãos, mais um aspecto desse autoexame de amor proposto por João, quando ele diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A reflexão pessoal que a gente tem que fazer aqui é: nós estamos andando como ele andou? Nós estamos andando como ele andou? Se a resposta for não, então não podemos dizer que permanecemos nele. É duro de ouvir, né? É duro de ouvir isso, ainda mais quando nós pensamos assim, mas é muito difícil ser como Jesus. Ele é Jesus, nós não podemos nos comparar a Ele, Ele é o Filho de Deus. Eu não posso me comparar com a sabedoria de Cristo, com a unção de Cristo, com a perfeição de Cristo. Mas será que o texto está dizendo para nós sermos iguais a Jesus, ao dizer para andarmos como Ele andou? Mais uma vez, meus irmãos, a própria Escritura se explica. Princípio básico da hermenêutica, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. João capítulo 15, versículos 10, 11 e 12, diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Novamente a gente percebe aqui como a obediência tem relação com o amor, né, que deve fluir na vida dos crentes. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão do meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. O amor de Deus, meus irmãos, se aperfeiçoa, alcança o seu objetivo, o seu fim em nós, quando nós amamos ao próximo como Cristo também amou. Em Cristo, somente nele, nós conseguimos obedecer o básico mandamento, que muitas vezes nós caímos nele, de amar ao próximo como ele amou. Em Jesus, meus irmãos, nós somos capazes de perdoar quem peca contra nós e oramos por essa pessoa. Em Jesus nós podemos ter compaixão, nós podemos nos alegrar com quem se alegra, nós podemos chorar com aqueles que choram. Em Jesus nós podemos compartilhar da graça com aqueles que necessitam também receber a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo nós podemos ser membros uns dos outros. Aleluia. Só aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, como galhos conectados na videira, eles podem dar
frutos, como nos ensina o Evangelho de João aqui neste mesmo capítulo de número 15. Andar como Jesus andou, meus irmãos. Não quer dizer que os atos de Jesus estavam relacionados com a missão de Jesus, com quem ele era o Messias. Muitos dos atos de Cristo estavam relacionados com o papel dele como propiciação pelos nossos pecados e morrer na cruz. Não é isso que o texto está dizendo. Meus irmãos, andar como Cristo andou, aplicando para nossas vidas, uma linguagem bem simples, é obedecer aos seus ensinamentos, seguir o seu exemplo de obediência a Deus e servir ao próximo com amor. Andar como Jesus andou é obedecer os seus ensinamentos, seguir o seu exemplo de obediência a Deus e servir ao próximo com amor. Simples assim, meus irmãos. Vamos concluir. Eu queria dizer o seguinte: olhando para esse texto, nós vemos que a base, o alicerce do caminhar cristão, a luz aqui de 1 João, é conhecermos a Cristo verdadeiramente. E a gente entende que conhecê-lo está diretamente a obedecer os seus mandamentos. Se não guardamos a palavra, meus irmãos, e guardar aqui significa conhecer, praticar, nós estaremos sempre sujeitos e vulneráveis à queda. Não é à toa que João começa aqui esse segundo capítulo dizendo: meus filhinhos, eu vos escrevo essas palavras para que vocês não pequem. E aí eu recorro lá ao Salmo 119, versículos 11 e 12: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito sejas, ó Senhor, ensina-me os seus decretos. Salmo 119, 11 e 12. Ensina-me os seus decretos. Meus irmãos, o Senhor nunca deixou de ensinar a sua palavra à sua igreja, nunca. Ele tem usado mestres, tem usado professores, tem usado pastores, pregadores, tem usado irmãos de maneira geral para falar desse maravilhoso amor de Cristo, para fortalecer os seus escolhidos, para que eles não pequem, para que eles não caiam. Nós precisamos clamar ao Senhor mais e mais para que Ele nos ajude a ter mais amor pela palavra, para que a gente tenha fome, tenha sede desse alimento que nos ajuda verdadeiramente a conhecer Cristo autenticamente, em verdade, pertençamos a Ele de fato, sermos dependentes dEle, estejamos conectados nele. João está escrevendo para os irmãos aqui para ensiná-los, meus irmãos, para fortalecê-los, para edificá-los contra o pecado. E aí ele convida os leitores, e aí nos inclui, a fazerem um autoexame de conduta. Um autoexame de conduta, de comportamento, um autoexame moral. Mas antes ele vai trazer a boa notícia, que aqueles irmãos, eles têm um advogado, Jesus Cristo, o justo, que é ao mesmo tempo intercessor, é ao mesmo tempo sacrifício e é também exemplo de obediência para nossas vidas. Aleluia. O texto de hoje é muito claro, meus irmãos. Ele fala claramente que os cristãos verdadeiros, aqueles que dizem conhecer a Jesus, precisam obedecer aos seus mandamentos. Escuta, obedecer às Escrituras é a prova inequívoca do nosso amor a Cristo e melhor resposta que um coração verdadeiramente convertido pode dar a Deus por sua misericórdia. É a melhor resposta que nós podemos dar. Eu amo a Deus, quando canto louvor eu levanto os braços, eu choro. Que maravilha, Deus olha como Ele me ama. A gente obedece? Então não amamos. Não amamos. É superficial.
é emocional. O teste do amor aqui, meus irmãos, no teste do amor e da obediência, estes que obedecem como resposta, são estes os aprovados, que podem descansar no Cristo, que é o nosso advogado, é o Cristo que é o nosso intercessor, apesar dos nossos pecados. Que o prazer enganoso do pecado que há em nós, esse prazer enganoso, seja substituído pelo verdadeiro prazer de conhecer a Cristo verdadeiramente, mais e mais, como nos ensina o texto lá do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Na NVI diz, nos esforcemos para conhecê-lo. Veja que é um ato contínuo, né? Esse conhecimento se torna, é um ato de continuidade, é uma busca constante, é um andar diário com o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na Bíblia, meus irmãos, quando se fala de conhecer alguém, está falando de uma relação de íntima relação aí, íntima comunhão. Está falando de amor entre as partes. E em se tratando de Cristo, meus irmãos, essa relação começa com a obediência, começa em dar ouvidos ao que Ele diz e também em frutificar em amor pelo próximo, Será que ao olharmos para as nossas vidas, nós podemos dizer que passamos pelo teste do amor e da obediência? Fica aí a pergunta, né? Para cada um de nós refletir. O ensino, João já garantiu aqui por meio da sua maravilhosa carta. A nós cabe praticar. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Feche os olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, glorificamos a Ti em gratidão pela Tua palavra. Sabemos que muitas vezes ouvir a verdade não é fácil, às vezes dói, incomoda, a obediência nos incomoda, Senhor, Tu sabes, Tu nos conheces, obedecer nos incomoda, queremos fazer a Tua vontade, mesmo quando oramos, seja feita a Tua vontade, Tu sabes, não podemos Te enganar, mas podemos Te clamar, Senhor, podemos pedir que nos ajude a olhar para a Tua palavra, nos ajude a ser verdadeiramente, com atitudes e modo de vida, aquilo que nós dizemos que nós somos, cristãos, crentes, tementes a Deus, que quando abrimos a nossa boca para dizermos que Te amamos, Senhor, seja com humildade e dependência de que nós precisamos do Teu Espírito para obedecer os Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, nos dá mais amor pela Tua palavra, mais entendimento, Senhor, abre o nosso entendimento, nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado. Nós sabemos, Senhor, que o perdão não tira de nós a responsabilidade de lutarmos, mas muitas vezes nós não queremos lutar, porque confiamos que Tu és um Deus misericordioso e nos perdoa. Não queremos brincar mais, Senhor, nos ajuda. Que não seja só mais um culto, que a gente saia daqui e dizer, a palavra foi boa. Não, Senhor, precisamos viver de fato, a começar pelo pregador, precisamos viver a Tua palavra, ser aquilo que nós afirmamos, crer e conhecer e saber, mas sobretudo ser aquilo que nós afirmamos ser, Teus filhos, discípulos de Jesus, membros do corpo do Senhor, conectados na videira. Se aqui estamos, Senhor, é por Tua graça e misericórdia, reconhecemos isso. Por isso nós Te pedimos, em nome de Jesus, mais entendimento,
Por isso nós te pedimos mais graça. Por isso nós te pedimos mais capacidade de amar ao próximo, para que possamos ser frutíferos para o teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E te agradecemos. Amém, amém e amém.